com o tema Tecnologia e Comunicação, em que vamos chamar a Noémia Margarido, que vai fazer as entrevistas, a Vasco Marques e o Ulisses Lopes. Penso que já estarão prontos para entrar. E aproveitava, enquanto vão aqui preparar ainda as cadeiras, para informar que nas folhas brancas que têm nas pastas, se tiverem perguntas, questões que queiram deixar aos palestrantes, podem deixar as vossas questões, deixar o vosso e-mail e depois deixar na caixa de sugestões que está lá em cima e receberão a posteriori por e-mail as respostas às vossas questões, tá? Obrigada. Boa tarde a todos. Aqui estamos os três de Braga para fazermos... Eu estou aqui para fazer uma entrevista ao Ulisses e ao Vasco. Uma entrevista que desejamos sinceramente que seja muito esclarecedora para todo o auditório presente. Acreditamos que muitas das pessoas que estão aqui presentes estejam relacionadas com a divulgação do espiritismo, que estejam relacionadas também com casas espíritas, associações, que sejam colaboradores de associações e, portanto, este assunto parece-nos ser de bastante interesse para poderem intensificar a divulgação do espiritismo de uma forma provavelmente mais eficaz. É isso que se pretende. Vocês estão preparados para responder às minhas perguntas? Vai ser difícil. As perguntas da Noémia Tecnologia, disso percebo eu. Nós estudamos bastante. Nem preparado estou para acender o micro. Está ligado? Não está? Está melhor. Eu nem preparado estou para manusear um microfone. Vê lá. Percebes tecnologias, não? Não nos deixes ficar Vamos falar mal. de tecnologia, eu e tu. Olha, Ulisses, eu queria perguntar-te a ti, em primeiro lugar, que tu és dirigente de duas associações, da Associação Sociocultural Espírita de Braga e da Associação Divulgadores de Espiritismo de Portugal. E queria então perguntar-te, na tua opinião, quais são as principais necessidades e até desafios na divulgação do espiritismo na associação, nas associações de uma forma geral, nessas duas em particular. Nós vivemos de uma época em que vemos muita gente confusa em todas as áreas. Não só na área das tecnologias, mas na área da vida em geral. As soluções são inúmeras neste momento. E a velocidade a que o progresso se dá e a evolução, se a gente estivesse aqui a pensar nas primeiras jornadas e nos meios tecnológicos que tínhamos na altura, já não sei quando é que foi, quando foram as primeiras jornadas, se calhar o Lucas sabe. Em 2002. Estás a ver, Lucas? Estavas distraído. Em 2002. Em que ano foram as primeiras jornadas? 2005, portanto há 17 anos, não é? Se nós pensarmos nos avanços tecnológicos que houve de 2005 até hoje, se foram inúmeras as invenções, as descobertas, a nível não só de tecnologias, mas da forma de comunicar, que foram aparecendo e que estão ao nosso alcance. Eu acho que nós, enquanto espíritas, dado as características do próprio meio e da própria doutrina em si, eu acho que nós, de alguma forma, muitas vezes temos uma atitude um pouco demasiadamente humilde e somos pouco ambiciosos e achamos que a forma de fazer as coisas deve ser feita quase a um ritmo lento, acho que mesmo com muito pouca ambição. E aquilo que nós... Se calhar com um pouco profissionalismo, não é? Sem falar nisso, não é? Quando tens pouca ambição, vais
vais incitar poucos esforços e os esforços serão sempre humildes. Não é? E nos últimos 17 anos, se pensarmos só na questão das jornadas, se virmos o avanço que isto levou, a quantidade, este desgraçado que vem lá de Braga, tem que vir sozinho num carro, porque a quantidade de material que traz não consegue trazer mais ninguém, portanto tem que ser ele e o equipamento. Não é? Quando isto... Trouxe uma relote agora. Ah, é? É, para dormir aí, na relote. Portanto, já vem de relote. Não é? Portanto, nem traz família, não traz nada, vem ele e o equipamento. O resto do pessoal fica todo em casa. Vem a minha família espiritual. Ah, sim, pronto. O teu guia. Que é para ele não dormir de noite. Portanto, a forma de comunicar. Não é? Portanto, nós vivemos neste momento com todas estas... As pessoas queixam-se, ouço muitas vezes, diariamente, em várias áreas, das pessoas queixarem, que estão confusas, que não sabem o que é que vão fazer da vida e, de facto, nós neste momento, como nunca, temos uma quantidade de soluções, são enormes, são variadas. Nós, se quisermos, de facto, há uma quantidade de soluções, não só a nível de tecnologia, mas até dentro das próprias associações, e a forma de comunicar os próprios conteúdos espíritas que nos enriqueceram nos últimos anos. E então a abordagem deve ser bem pensada. É claro que isto não se faz, não se aprende de um dia para o outro, e sem descurar aquilo que é físico, porque corre-se o risco aqui também de se despersonalizar e de se, não sei se esta palavra existe, de se despessoalizar. Percebes o que eu quero dizer? Sim. As relações, investir um pouco em todas as áreas, perceber qual é aquela onde nós poderemos estar mais à vontade, começar devagar, redes sociais, os meios de tecnologia, transmissões, rádios, portanto, as necessidades podcasts. As necessidades são várias, são imensas. As possibilidades. O que eu quero dizer é que as possibilidades... os desafios continuam a ser sim, imensos. E eu acho que nós devemos ser mais... não é menos humildes. A humildade deve manter-se, mas mais... interventivos. Sim. Proativos, não é bem isso. Ambiciosos. Ambiciosos na forma como comunicamos aquilo que nós achamos, aquilo que nós acreditamos, na verdade, não é? Vasco, ajuda-me. Falaste bem, está tudo dito. Falaste bem. Podemos ir? Vamos embora, está feito. Não acabou. Ainda vão ouvir mais um bocadinho, mas é pouco. Ó Vasco, e tu, toda a gente conhece o Vasco, ele é pró nisto, não é? Para ti, eu perguntava-te especificamente para quem quiser fazer palestras, fazer outro tipo de atividades, não é? Entrevistas, transmissões, enfim, todo o tipo de atividades inerentes a uma associação espírita. Quais são as soluções que tu indicarias como desejáveis? Olha, no seguimento do que o Ulisses estava a dizer, realmente, em 2005, os recursos disponíveis já existiam, já era possível fazer transmissões na altura, mas era muito técnico e extremamente difícil. Atualmente, há poucos anos para cá, é extremamente fácil e basta utilizarmos as plataformas certas e sem qualquer custo é possível podermos fazer transmissão. Claro que com a pandemia, nos últimos anos, isso veio ainda a ser mais facilitado e notou-se que as associações passaram a fazer muito mais atividades online e a utilizar mais o online também, como em todas as atividades, de uma forma geral, não só associações espíritas, outras associações e outras atividades. E descobriram esses recursos. Atualmente é muito simples de se poder fazer. Exemplos disso é o Facebook e o YouTube que permitem fazer transmissões com o smartphone ou pode-se fazer com soluções relativamente simples. Para além disso, quem quiser fazer algo um bocadinho mais profissional, um bocadinho mais ambicioso, como dizia o Ulisses, existem equipamentos relativamente acessíveis, desde mesas de mistura, relativamente acessíveis, em 2005 seriam caríssimas, ou em 2010, microfones, etc. Mas no limite, mesmo quem queira, ou quem não possa investir nada, se utilizar pelo menos essas duas, Facebook e YouTube, mas também pode e deve utilizar o Instagram tem que ser com o smartphone, já está a fazer muito. Ou então, pode fazer gravações, pode ser o formato podcast. Quem quiser fazer em formato podcast, existe a plataforma Anchor.fm, que é gratuita e permite propagar, por exemplo, no Spotify,
A ADEP também tem feito algumas experiências nesse sentido e colocar no Spotify, a maior plataforma de áudio. E, portanto, há sempre, ou há quase sempre, soluções gratuitas, seja transmissões em direto, gravações em vídeo ou em áudio, em formato podcast. E o ideal é diversificar em plataformas e em formas de comunicar. E por isso elas estão disponíveis. Portanto, eu enumerava Facebook, YouTube, Anchor.fm. Depois, para equipamentos, existem mesas de mistura da Blackmagic, que são muito acessíveis. E depois os microfones, também existem microfones da Rode, também muito acessíveis. E com isso já é um ponto de partida. Mas o que eu recomendo é não estar à espera do equipamento certo ou da solução certa. Portanto, começar com uma espécie de mini estúdio, não é? Eu até sugeria começar com aquilo que tem, não comprarem nada, porque se pensarmos que vamos comprar é uma barreira. Tem que comprar, tem que escolher, temos que encontrar orçamento e fazer com aquilo que tem. Se depois há orçamento, pode-se evoluir. Mas se olharmos para trás daquilo que foi feito, neste caso da ADEP, que a sua missão é divulgar o espiritismo, começou-se sem recursos praticamente nenhuns e foi-se evoluindo. E, portanto, não é por falta de recursos técnicos que se deixa de alcançar a audiência. Esse é um mito. Desde que seja uma qualidade minimamente aceitável, nomeadamente a qualidade do som, que é das coisas mais importantes, e seja perceptível os conteúdos, é o suficiente. Porque hoje, de facto, é impensável nós querermos divulgar o espiritismo, não é? Se não recorrermos a esses meios, a essas formas que temos ao nosso dispor para chegarmos mais rapidamente e a mais gente, não é? Sim, não nos limitarmos ao centro espírita, não é? Às paredes do centro espírita, digamos assim, mas podermos ter uma divulgação muito mais abrangente, abrangendo muito mais pessoas. E já agora um dado curioso, uma experiência que temos, que é quando fazemos diretos, normalmente nos diretos não há grandes audiências. É normal que nas sessões também aconteça. Mas depois, quando fica no repositório, especialmente no YouTube, o YouTube lançou um relatório a semana passada, tem 2,2 mil milhões de utilizadores. Continua a crescer. É talvez das únicas plataformas do YouTube a nível mundial. É talvez das poucas plataformas que não é de modas. Não é? O Facebook e o Instagram eu utilizo mais um ou outro. O YouTube é sempre a crescer muito consistente e para todas as audiências. A melhor aposta que se pode fazer em repositório de vídeo é no YouTube. No Facebook é efêmero, as pessoas veem na altura e depois morre o conteúdo. No YouTube é eterno, por oposição. Por exemplo, quem não tiver uma câmara pode fazer mesmo, sei lá, através do telemóvel ou... No limite pode fazer com o telemóvel. Exatamente, com os telemóveis hoje é fácil... Os telemóveis de hoje em dia, um telefone minimamente decente, bem enquadrado, consegue fazer um bom trabalho. Coisa que em 2005 não. Em 2005 nem havia smartphones, provavelmente. E, portanto, hoje com um bom telefone consegue-se fazer muita coisa. O que vale a pena é fazer um investimento num bom telefone. Sim. Isso sim. Ainda agora estava a ver, enquanto estava o Vasco a falar, estão 10 pessoas online a ver no Facebook. 10. Só 10? Só 10. Não é? No Facebook. Em direto, não é? Em direto. Sem qualquer tipo de... Quer dizer, as 10 pessoas, obrigado por estarem a assistir, claro, não é? não é uma crítica, claro. Exatamente. Lógico. Se não tem mais nada interessante para fazer, pois claro, aproveitem, não é? A gente está aqui para isso. Mas no Facebook, no YouTube, isto irá repercutir, se irá ecoar ao longo dos tempos. E a facilidade com que se faz, eu estava aqui no início a fazer aqui uma brincadeira. Se forem agora ao Facebook, já tem lá uma fotografia de nós os três, duas fotos nossas. Não é? Foi rápido aqui, tirei 2 fotos, publiquei, já está no Facebook. Portanto, às vezes também é um bocado a agilidade, a vontade de fazer e o não ter medo de arriscar. Aliás, estas jornadas têm algumas inovações nesse sentido, não é, Vasco? Vasco e Ulisses, mas talvez só falta mais... uma que é um drone. Pois. Eu já disse, para o ano, se viermos para cá, para o ano tem que ter um drone. Que é para quando os palestrantes estiverem ali e o pessoal estiver todo a chorar, pamba! Vasco, já agora, queres dizer assim especificamente quais são as diferenças em termos de tecnologia das últimas jornadas para estas? Nós tentamos sempre... A lógica que temos adotado é melhorar sempre um bocadinho todos os anos. E não estarmos à espera, como é que disseste, Ulisses, não estar à espera das condições perfeitas, como disseste há bocadinho, não é? Do momento certo, não é?
Esse é talvez dos maiores erros que se pode fazer, que é, vou tentar encontrar a pessoa que perceba mais do assunto, em melhores condições. Vamos tentar, dentro daquilo que é minimamente decente, bem feito. Isso é importante também termos o que é o mínimo, ser bem feito é importante, para não irmos fazer coisas mal feitas, mais vale não fazer. Minimamente bem feito, mas isso hoje é possível fazer. E avançar. E depois ir melhorando, bocadinho a bocadinho, e as coisas vão evoluindo. Eu estive a espreitar as jornadas, não foi assim há muitos anos, talvez foram há 10 anos, eu estava a ver umas de há 10 anos, já foi há alguns, e realmente o que lá está é vergonhoso que a produção técnica é muito fraquinha, mas é o que era possível na altura, não é? Com os recursos que tínhamos, não se deixou de fazer por causa disso, e está lá o registro. Quem for consultar, for procurar os conteúdos, não se vai queixar. Era o que se sabia, era o que havia. Foi o que foi possível, exato. Provavelmente era só com uma câmara, e via umas imagens, estávamos ali num canto junto. Portanto, eram condições, comparado com o que é hoje, que seriam inaceitáveis para nós hoje fazer assim. Completamente inaceitável. Mas está lá. E é interessante analisar essa evolução e desde que esteja minimamente feito, é bom. De evoluções que vamos fazendo, vamos colocando mais câmaras, depois colocamos câmaras sem fios e depois lá fora tem interação com o fundo verde para fazer vídeos. Agora temos ali uma equipa que está na produção, temos uma pessoa para cada missão, portanto temos uma equipa para isso, na altura não via, portanto foi-se evoluindo. Como diz o Ulisses, se nós tivermos boa vontade e se fizermos, as coisas vão surgindo. Esta é talvez, diria, a maior barreira é mesmo essa, é bloquear por estar à espera das condições. Conseguimos sempre encontrar condições hoje em dia, não há desculpas. E há uma barreira e eu acho que há uma coisa que devemos, o Vasco disse uma coisa, eu acho que é muito importante para nós, porque pode-nos colocar em termos daquilo que a imagem que nós projetamos pode funcionar a favor da mensagem que queremos passar ou pode funcionar contra. São duas coisas. Para já há alguma dificuldade, por exemplo, não só a nível de transmissão, mas a nível de transmissão também se pode aplicar. Da mesma forma que nós queremos transmitir conteúdos, há muita gente que também está a transmitir conteúdos. Se nós tivermos alguma dificuldade, por exemplo, de perceber como é que funciona um microfone, como é que se instala uma câmara, como é que se faz um enquadramento, não falta gente na net, nas mesmas plataformas que nós utilizamos, a prestar informações, a dizer como é que as coisas se fazem. Não é? Se a gente quiser consertar um pneu de uma bicicleta, há de aparecer alguém, um inglês ou um brasileiro, rapidamente nos diz como é que se muda um pneu de uma bicicleta. É vídeos de 45 segundos, isto não tem nada de... Portanto, não tem nada de xenófobo, não tem nada a ver com isso. Não é? Tem a ver com a predisposição que o povo brasileiro tem para fazer esse tipo de coisas. Coisa que nós, portugueses, provavelmente já não temos essa mesma coragem e essa mesma disposição, tirando em algumas áreas, que também vai acontecer. Eles também são muito mais, pronto. É outro universo. Não é? E de repente nós ficamos a saber rapidamente como é que se faz um enquadramento com uma câmara. Onde é que se coloca o bonequinho, onde é que se coloca a figura do palestrante, não é? Se é no meio, se é ao lado. E com que intuito? No intuito de comunicar bem. Não é só a própria mensagem. Porque como há cada vez mais conteúdos na internet a funcionarem, o mínimo que o Vasco falava, não é? O mínimo também é importante. Porque se nós estivermos a apresentar alguma coisa que não esteja dentro dos parâmetros mínimos de qualidade, por exemplo, o aspecto gráfico, podem colocar o slide da jornada? Não. Ninguém pode. Problemas técnicos. Já está. Nós temos sempre muito cuidado, anualmente, para transmitir uma ideia dentro daquilo que é gráfico, e há muita dificuldade. Se a gente for fazer pesquisas dentro do Google, espiritismo, espiritualidade, as imagens que aparecem são quase sempre imagens relacionadas com coisas místicas. Há muito misticismo em volta. Espírito. Se fizerem experimentem fazer isso e vão ver a dificuldade que têm em arranjarem imagens e conteúdos que transmitam a ideia que nós temos disto. Portanto, se nós tivermos uma imagem que não funciona a nosso favor, isto é uma imagem construída, tem aqui algumas horas de trabalho e não parece. Não é? E onde se gasta mais tempo a esboçar uma imagem destas é na pesquisa. Não é? Para conseguirmos pegar nas ideias que a organização tem. Aliás, esta nem sequer foi a primeira hipótese. A primeira hipótese não veio sequer... Teve ali uns segundos só de vida, não foi, Lucas?
Porquê? Porque se isto não for bem desenhado, da mesma forma que se não for minimamente bem filmado, da mesma forma que se o som não for minimamente bom, a gente liga, 3 segundos depois desliga. Certo? Olha, então eu queria, já que estás com a palavra, eu queria perguntar-te quais são os aspectos essenciais para garantir uma boa comunicação. Pronto, vamos nos referir mais às associações, não é? Estava a falar, é um bocado aquilo que eu estava... Um dos grandes problemas é a imagem. Um grande dos problemas é a imagem, não é? Um dos grandes problemas é precisamente a imagem. Nós temos... Não vou usar grandes filtros, vou dizer aquilo que eu penso. Nós temos muito a tendência a meter pombinhas a voar, com todo... as pombas são muito fixes, mas pombinhas a voar, com raios de luz, não é? Sei lá, coisas que são muito... a imagem é muito mística em torno disto. E, mais uma vez, eu acho que somos pouco ambiciosos, somos pouco claros, a mensagem espírita... Acaba por transmitir uma mensagem errada, contrária é? à mensagem espírita, se não é? Se alguém que estiver interessado num tipo de comunicação, ou se a área que lhe interessar for a área científica, vai ter muita dificuldade a olhar para aquilo e não achar que aquilo é algo vindo de alguém que... Ou eles andam a fumar umas coisas que não devem, não é? Ou eles andam assim num mundo da fantasia, estes tipos não sabem o que é que andam... Pronto, e desliga a primeira imagem, essa imagem é muito importante para atrair ou para afastar. Não é? Mas, por exemplo, e se for pessoas que não tenham competências nessa área da imagem, como é que podem contornar isso? Olha, exatamente, boa pergunta. Essa é provavelmente a melhor pergunta. Não é? Eu acho que dentro das próprias associações vai havendo gente, a nível de tecnologias, os jovens, mesmo que não sejam simpatizantes da ideia, os nossos filhos, amigos, pedimos ajuda, se a gente não souber, pede ajuda. Não é? Eu e o Vasco, que não nos vemos muitas vezes, a cada passo estamos a pedir ajuda um ao outro. É verdade ou não é? Não é? É tipo a minha filha e a minha sobrinha. Quando eu vejo assim no WhatsApp, assim, uma coisa que diz assim, um T, muitos Is e uns Os. Que diz assim, tio! Pronto, já sei que há problemas. Não é? Ou seja, estão a precisar de mim. O Vasco faz a mesma coisa e eu faço a mesma coisa com ele. Vasco! E nós falamos ao telefone para aí uma vez por ano. Sim. É tipo como falar ao telefone é assim algo já... Olha, bem, há uma coisa interessante com o Vasco. É que se ele me liga, é mesmo problemas de grosseiros, não é? Mesmo coisas a acontecer, eu ia dizer um palavrão, vocês já estão a imaginar, não é? Os meus raios, é porque aconteceu qualquer coisa. O Vasco ligar-me é dinossáurico, é uma coisa que nunca acontece, a não ser que quando ele está mesmo em apuros. Falamos sempre online, não é? Sempre online, a todas as horas. Quando eu vou ligar, até penso, será que o Ulisses já tem um número diferente? Será que fico sempre na expectativa? Mas isso não és só tu. Vasco, eu ia-te perguntar, mas eu penso que já respondeste quais as redes sociais que nós devemos utilizar para uma boa transmissão ou comunicação, não é? Transmitir a mensagem espírita, mas penso que já Sim, já gostava de reforçar, já agora acrescentando aqui mais algumas para os mais ousados. Facebook e YouTube são os clássicos, não há muito como fugir, porque são as duas maiores plataformas sociais do mundo. No entanto, o Instagram tem vindo a crescer muito, neste momento está com 1.3 ou 1.4 mil milhões, que é cerca de metade do Facebook, mas é interessante, especialmente quem tiver departamento infantil-juvenil ou que queira alcançar audiências mais jovens, o Instagram é bastante importante. Agora, claro que sim, é mais um desafio, mais uma plataforma. Se bem que o YouTube só consome tempo ao produzir vídeos. O Instagram exige uma produção de conteúdos mais continuada e é mais difícil crescer no Instagram para as associações. E deixa fazer o live nas stories. Quem quiser ser ainda mais ousado, por acaso até nem tenho conhecimento de como é que está a presença nesta plataforma. No TikTok, que é uma plataforma que tem vindo a crescer muito, é uma plataforma só de vídeos verticais e exige um registro diferente, um registro mais simples, mais divertido, mais ousado, requer trabalhar de uma forma diferente. Aí será interessante. Mas já estou a falar na quarta plataforma, antes disso é importante trabalhar as outras, mas é um desafio interessante. Mas até desconheço, não temos presença no TikTok, mas até desconheço se a nível de movimento, se já alguém terá. Se alguém tiver, até
depois poderá indicar para até depois espreitarmos. Depois, para além disso, existem plataformas específicas dentro do social media. Por exemplo, o Scribd, o SlideShare, o Issue, com 2 S e 2 U's, ou a alternativa, que é o Calameo. Para se lembrarem de Calameo, lembra-se do Calimero, é parecida, Calameo. O Calameo, nós estamos a usar agora, já acho que estamos a usar, o Calameo como alternativa ao Issue, porque o Issue agora tem limitações na versão gratuita, tem mais limitações. E o Calameo é mais interessante, que dá para criar um PDF em formato folheável. Por exemplo, se tem algum material em PDF que produziram, que querem mostrar em formato folheável, podem colocar nesse Issue ou Calameo. O Scribe... Até um livro. Até um livro, exatamente. De repente alguém publica um livro que quer colocar também disponível em formato digital, gratuito, por exemplo, ou só publica em formato digital, pode lá colocar. Depois o SlideShare e o Scribe são plataformas para colocar PDFs. E são plataformas que acabam por, com o tempo, trazer muitas visualizações. Eu estou-me a lembrar, porque temos lá o material. No Isso temos o Jornal de Espiritismo. Sim. Estão lá todos, penso que não temos no Calameo. E depois temos no Scribe e no SlideShare materiais. E não só, acho que o Jorge, acho que não estou enganado, colocou lá uma série de documentos. De outros materiais, pois foi, bem visto. Que estão disponíveis nessa plataforma do ISU, certo? E fomos colocando lá vários materiais ao longo de uns bons anos, que temos essa conta, e quando nós de vez em quando vamos, nós não estamos nada preocupados com estatísticas, para nós é a última preocupação, mas de ano a ano fazemos ali um ponto da situação para ver como é que está. ADEP, não nós, é? ADEP, exatamente. Não estamos nada preocupados, é o que for. Mas com o passar dos anos, quando vamos ver os indicadores, é impressionante. Eu até pedia, se pudessem colocar aqui um slide, que tem uma série de números. Fizemos aqui um resumo das principais plataformas onde a ADEP está. Aqui, a ideia de mostrar isto é na ideia de incentivar e estimular quem está a trabalhar nestas áreas, que isto foi feito sem nenhuma pretensão, com muitos poucos recursos, com muito pouco tempo disponível. Podíamos fazer muito mais, infinitamente mais, mas é feito com o bocadinho de tempo que se arranja, vai-se fazendo umas coisinhas ao longo dos anos. E reparem, no YouTube tem 1.1 milhão e 100 mil visualizações de vídeos ao todo, o que é bastante interessante e tem cerca de 10 mil subscritores. No Facebook, 400 mil visualizações. No Facebook tem particularidade que a forma de contar a visualização, basta 3 segundos, conta logo como visualização. Portanto, diria que aqueles 400 mil têm muito menos peso do que 1.1 milhão. Já agora, 1 milhão já é muito, mas vale mais do que 3 vezes, que é mais ou menos a proporção. Vale muito mais, talvez valha 10 vezes a proporção. 10 mil seguidores também. Em termos de seguidores, a ADEP não tem assim nada de especial, mas lá está, o material ao longo do tempo, os repositórios, as pessoas vão pesquisando, vão partilhando, e está lá a semente. Depois, como podem ver na terceira linha, as tais plataformas que falei, o Issue, o Scribe e o SlideShare, têm 300 mil visualizações. Eu, quando fui espreitar, até estão as 3 chamadas, não imaginava que teria tantas. De materiais que é entre o jornal, outros materiais complementares, etc. Depois temos vários sites com várias missões, notícias, do comunicado noticioso, o curso de espiritismo, a ADEP TV, com o projeto novo, tem uma listagem de centros espíritas, que isso é muito, muito requisitado, já há muitos anos, desde o início, creio que desde a primeira versão do site da ADEP, em anos 90, já tinha a listagem, acho eu, ou surgiu depois. Depois tem a newsletter que se envia regularmente. Foi logo em 99. Foi logo em 99. Foi. Depois tem os lives no YouTube e Facebook, depois Instagram e Twitter, já colocaria aqui como plataformas secundárias, não é prioridade, por norma, porque temos as outras duas importantes. Depois tem o podcast, que se pode usar a Anchor FM e coloca no Spotify. No Spotify é utilizado por toda a gente para ouvir músicas gratuitamente, ou no plano PAC, tem os 2 planos, e portanto é um bom instrumento de divulgação dos áudios. No limite, o que é que se pode fazer? Aquilo que existe em registro de vídeo, ou de um live ou de um vídeo, extrai-se o áudio e coloca-se nesta plataforma gratuitamente. Está lá. Se quiserem, podem usar uma plataforma que é o archive.org, de arquivo em inglês, o archive.org, e é tipo uma biblioteca da internet que se coloca gratuitamente áudios, vídeos, e fica lá para sempre, para não se perder. E depois também tem a app, que em breve também a ADEP vai lançar uma aplicação, também por analogia da aplicação que existe aqui do evento. Isto foi feito passinho a passinho ao longo de muitos anos. Portanto, são dicas que nós estamos a dar, que têm que ver com a ADEP, que é a nossa experiência, não é?
mas que podem ser utilizadas em qualquer associação. Eu acho E aquelas Noémia, pessoas que neste momento não conseguem fixar toda esta informação, isto está gravado e depois podem ir rever, e quem quiser pode tirar esses subsídios, não é? Esse tipo de informação, que são coisas simples de implementar nos nossos centros espíritas e que marcam a diferença ao nível especialmente da divulgação, porque nós no centro espírita podemos ter 20, 30, 50, 100 pessoas, não é? Numa palestra ou em qualquer outra atividade, mas depois, como vemos pelos números da ADEP, que qualquer associação pode atingir, são números completamente diferentes de divulgação. E já É agora, isso que se a pretende. ASEB também faz esse trabalho de A ASEB, publicar sim. as palestras em vídeo há uns bons anos, não é? Sim, Sim, mas sim. não somos os únicos. Não, há muitas associações a fazer isso, eu claro. gostava de... Felizmente, no tempo de pandemia, isso se propagou a uma escala muito grande. Sim, as pessoas já perguntam porque é que nós não estamos a publicar. E era isso, exatamente. Mas isso Mas é a gente um vai, assunto nosso. a gente não vai é? tratar disso. Mas eu gostava aqui de dizer alguma coisa sobre isto. Primeiro, nós não temos, enquanto associações locais, ter que pegar nestes números da ADEP e achar que temos que os replicar. Portanto, não tem nada a ver com isso. Portanto, a ADEP é uma associação específica, tem um âmbito nacional. Estes 2 anos de pandemias vem-nos trazer a experiência generalizada. Era isso que eu te queria perguntar, e já agora podias meter tudo nisso que estás a falar, desculpa ter-te interrompido, que é o facto de termos vivido esta experiência de 2 anos de pandemia, o que é que isso veio influenciar, positivo ou negativamente, não é? Que alterações, no fundo, veio trazer nesta questão para as associações da divulgação? Como qualquer... Eu penso que era ia começar, por aí que tu ias ia pegar também nisso. Como qualquer outra dificuldade, esta dificuldade que todos tivemos só nos veio a ensinar coisas, não é? Para quem teve capacidade de aprender. E eu acho que eu fui convidado para ir fazendo algumas participações online, não fui só eu, sei que foram muitos, de associações que eu perdoem-me, mas eu já nem sequer me recordo quem são, veja bem. Depois lá está a despersonalização das coisas, não é? De repente está toda a gente a olhar para um ecrã e já está aqui confuso com quem é que eu falei, onde é que foi. Lembro-me que falei uma vez com o Vítor através do site da Federação, por quem fui convidado, mas lembro-me particularmente de uma palestra, quer dizer, era uma palestra, pode-se dizer que era uma palestra, que fiz e fui atendido, não é? Assim, quer dizer, fui recebido online e estava eu mais uma pessoa, mais 2 pessoas do outro lado. E eles, então, o que é que eles faziam? Por acaso não me lembro quem era, pá. O que é que eles faziam? Eles tinham o próprio auditório deles, só, através do Zoom, e eu pensei, bem, vou falar para 2 ou 3, não é? Bem, de repente, começa para ali entrar gente, eles eram mais de 50. Não é? E então aquilo foi uma palestra privada, só para eles, só tinha acesso quem eles queriam, e foi para o seu próprio público, o público da sua associação. Eu nunca tinha pensado nisso, que podia fazer isso assim. Porquê é que eu estou a falar nisto? Tem a ver com as pretensões pelas quais estamos a fazer as coisas. Nós não temos que ter pretensões de salvar o mundo, porque existem milhentos de conteúdos. Foi uma associação que encontrou uma necessidade e arranjou maneira de acomodar, foi atrás, não é? Então usou o Zoom, como muitos tiveram que usar, através do trabalho e não sei o quê. Aqui há umas semanas fui à Associação de Gualtar, à Messe de Amor. Fui convidado para ir lá também, mas essa já foi presencialmente. E quando eu chego lá tinha um computador portátil, não é? Virado para mim, e eu estava-me a ver lá no computador, e de repente diz-me o Sérgio, olha que nós vamos transmitir isto, tu importas? Disse, não me importo. E do outro lado estavam 3 ou 4 pessoas a assistir, através do Zoom. Aquelas pessoas que não foram à associação estavam a assistir em direto, através de uma ligação no computador, com a câmara do portátil só. E pronto. E colocaram questões e tudo mais, e não sei o quê. E funcionou para aquilo, foi ótimo. Pronto, aquilo morreu no espaço, não é? Foi instantâneo, não ficou no YouTube, mas não temos que ter... outra coisa que não temos que estar preocupados é de obter até resultados. Quando a gente começou, pegando na própria ADEP, quando começámos em 98, em 99, se alguém nos dissesse assim, olha, vocês em 2022 vão estar no Centro Cultural das Caldas da Rainha, não é?
porque há um lunático lá e mais uma série de lunáticos que querem fazer jornadas e não sei o quê, e todos os anos se ocupam com aquilo, não é? E vocês vão estar lá num palco de 3 marmães a falar de 1 milhão de visualizações que tiveram no seu ano. O que é que nós dizíamos? Vocês são completamente malucos. Isso não vai acontecer nunca. É? Portanto, não haver propriamente... E começámos logo na altura por ser uma associação online. O engraçado Exatamente. é isso. E acho que é uma coisa que é comum a todos nós, não temos uma pretensão de obter resultados. É o que for. E o Vasco disse isso há bocadinho, e eu concordo plenamente com isto, é o que for. Pá, se forem 10 são 10, se forem 100 são 100, se forem 1000 são 1000, são as pessoas que precisam. Muito bem. Vasco, quais são as ferramentas essenciais para conseguir comunicar e criar conteúdos nas transmissões em direto? Se calhar isto também é importante para as associações, de uma forma geral, Sim, não é? Sim, boa pergunta. Eu quero aproveitar também para... Estávamos a falar um bocadinho da imagem, que é sempre uma dificuldade, de uma forma geral, não só das associações, mas de forma geral, por quem não tem competências. Faz o melhor que sabe e o melhor que pode. E provavelmente nem tem capacidade para avaliar se está bem feito, e isto aplica-se em todas as áreas da vida, não é? E no caso da imagem, aquilo que eu queria sugerir, existe uma ferramenta específica, alguns se calhar até já ouviram falar, que se chama Canva, e que o Ulisses conhece também, não é? E que é... esse Canva tem a vantagem que tem uma série já de modelos preparados para utilizar, ou seja, para fazer mal feito já temos que nos esforçar muito. Já é o oposto, não é? Quem não tem conhecimento tem que se esforçar muito para fazer bem feito, mas ali para estragar já temos que mexer muita coisa. Porquê? Porque já tem uma série de modelos com as medidas certas para todas as redes sociais, para fazer postas, para fazer flyers, no fundo, dá para fazer material impresso e material online. Partes daquele modelo que já tem a combinação das fontes, das cores, do layout, já tudo bonitinho e pode-se editar. A ferramenta é gratuita e podem-na utilizar. E tem até a possibilidade de ir buscar imagens gratuitas, também tem pagas, mas gratuitas são suficientes, ou então pode-se ir buscar ao Pixabay, como estavas a dizer, ou Pexels, ou Unsplash, que tem recursos de imagem profissionais sem qualquer custo. E, portanto, esse Canva deixa fazer imagem, PDF, print, deixa até também fazer vídeo. É uma ferramenta que eu diria é obrigatória para quem quer comunicar online e offline. Uma boa ferramenta. Para quem tem alguém que perceba de design, provavelmente não vai precisar dessa ferramenta, ou se a utilizar fará ainda um melhor trabalho, porque percebe, mas aí poderá usar outras ferramentas mais profissionais. Mas se usar essa, já estão a fazer um excelente trabalho. Vasco, aqui a minha colega do lado percebeu Canva, se calhar já está a pensar em ir para o além. Não é Canva, pois não? Canva, C-A-N-V-A. Ok, obrigado. Tem aplicação para o telefone. E não aliás. é com V de Braga. É com É mesmo com V, de Canva. Lisboa. Tem aplicação para o telefone. Quem quiser instalar já vai à App Store ou Play Store, pesquisa Canva, instala no telefone e a aplicação para o telefone é fantástica. Nem precisam utilizar no computador. É muito boa mesmo. Utilizar até na própria comunicação. Vamos ter uma palestra, não é? Comunicar o tema da palestra. Nós temos a capacidade, pá, e perdoem-me, isto não tenho aqui qualquer tipo de presunção da minha parte, nós temos a capacidade de estragar, comunicar mal, de pôr imagens que em vez de levar pessoas à associação vão afastá-las. E nós não temos que ter medo de fazer bem. E outra coisa, este recurso do que o Vasco fala, o Canva, por exemplo, é um recurso utilizado por profissionais. Portanto, não temos que ter vergonha, de vou utilizar uma ferramenta da internet, que isto deve ser para Eu base. conheço muitos profissionais, designers que alguns não gostam muito porque têm as suas ferramentas, mas conheço muitos que utilizam sem qualquer vergonha, porque têm as medidas e os modelos de tudo. Sim, porque aquilo é rápido. Inspiram-se e adaptam. E é rápido. É segundos em fazer o conteúdo. Vocês, de alguma forma, já estão a responder a uma pergunta que eu lhes queria fazer, que era o que é que pode ser feito hoje, não é? No sentido de podermos divulgar mais facilmente o espiritismo nas associações. Olha, procurar estas, sem qualquer tipo de pretensões de fazer nada. Sermos o mais possível concretos, não é? O que é que pode, de facto, começar ser... por comunicar, se não for mais contexto. Não é? Começamos por aí. Mais 2 minutos também. E isto aqui o Vasco disse é importante. Opa, vão ver as plataformas, tirem notas. Se tiverem alguma dificuldade, não apanhei na ideia lá, facilmente comunicam connosco através de mail, através do Messenger, seja lá o que for.
Portanto, é fácil, e a gente também faz chegar, sem falar na quantidade de gente que vende produtos e que tem produtos a dizer como é que as coisas se fazem. Mas arrisquem, vão lá ver, não é? Entrem no Canva, se tiverem interesse em fazer isso, é claro, não é? E se virem que é uma ferramenta que podem utilizar. E arrisquem. E exponham, não é, Vasco? O que é que dizes? Sim, olha, enumerando ferramentas, Canva, obrigatório. Quem não instalar a aplicação no Canva, vai-lhe acontecer alguma coisa não muito boa. Portanto, é melhor começar por instalar a aplicação. É obrigatória. E dá para tudo na vida, o Canva. Até para festas de aniversário, convites de casamento, quem estiver a pensar em festas. Dá para tudo. Cartões de visita, logos, tudo. Portanto, é uma aplicação obrigatória. Depois, outra ferramenta que se pode utilizar é o InShot, que é uma aplicação para o telefone, que é um editor de vídeo, muito bom. Para as transmissões, pode-se fazer com o telefone, é uma hipótese, ou então pode-se utilizar uma ferramenta que é o OBS Studio, que é gratuita e permite uma composição de planos mais elaborada. E uma outra coisa que eu gostaria de realçar que é importante é a possibilidade de criar um site ou um blog que pode fazer no WordPress. E o WordPress é gratuito. Aliás, o site que a associação, que o CCE tem, é feito em WordPress há muitos anos e é muito bom. E estavas a fazer sinal? Era de quê? Para irmos embora, não é? Era para irmos embora? Então vou falar... Não. Fazer sinal ao João. Ok. Eu já vejo sinais que são para o João. O João está tão absorto na vossa conversa que é interessante que não... Ok. E por isso, se utilizar essas plataformas, já está a fazer muito. E depois, quando a pessoa começa a fazer e trabalhar, vai mexendo, vai se entusiasmando, vai vendo ideias, fala com A, fala com B e vai evoluindo um bocadinho. E gostaria só de destacar, se puderem colocar aqui o slide da aplicação, das jornadas, se puderem colocar. A aplicação aqui das jornadas tem a vantagem que permite acompanhar, pode ver o programa, pode ver o currículo dos oradores, etc. Pode ver a transmissão e daí podem partilhar com amigos. Tem uma sala de chat também que dá para todos os participantes ir lá e conversarem entre vocês. E tem as gravações, portanto, mesmo pós-evento, esta aplicação dá a possibilidade de poderem ver as gravações. As fotografias estão sempre publicadas, também vão aparecer lá. Portanto, vai ser a aplicação que vai ficar de ano para ano com os conteúdos das jornadas. Aqui no caso da aplicação já é algo um bocadinho mais técnico para se desenvolver, mas aqui é no sentido da evolução do evento de ano para ano. Muito bem. Ulisses, querias dizer mais alguma coisa? Está tudo dito? Estou bem, estou feliz. Estás feliz por estar aqui? Muito. Estás. Pronto, então da nossa parte é tudo. Esperamos que, sinceramente, que tenhamos contribuído para ajudar na divulgação das vossas associações. Muito obrigada. Obrigado, Noémia, Ulisses, Vasco.